Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Fazer a leitura do verso 12 até o 21. O que ele vai dizer assim: amém? Todos fazendo silêncio? A palavra de Deus diz assim: por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhe estas coisas, se bem que vocês já o sabem, e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto eu estiver neste tabernáculo, deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar destas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhe falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunha ocular da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que lhe disse: este é meu filho amado, de quem me agrado. Nós mesmo ouvimos a voz que vinha do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo, e assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se a elas prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugares escuros, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelido pelo Espírito Santo. Amém? Nelson, fazer silêncio e prestar atenção no que vai ser dito aqui. Amém? Aqui é a segunda carta de Pedro. E a primeira carta de Pedro vai tratar das heresias que estavam surgindo de fora para dentro da igreja. E na sua segunda carta, ele vai combater as heresias que estão surgindo de dentro da igreja, no meio dos irmãos. Amém? E então nessa carta aqui ele vai tratar da glória de Cristo e da firmeza das Escrituras. Versículo 12, ele começa dizendo: e sempre terei o cuidado de lembrar-lhe essas coisas, se bem que vocês já sabem, e estão solidamente firmados na verdade de que receberam. Ou seja, o apóstolo Pedro começa dizendo: eu tenho cuidado de lembrar-lhe essas coisas. Ou seja, essas coisas aqui não eram coisas que eles não soubessem. Ele está tratando da pregação do evangelho que eles ouviram, que eles já tinham conhecimento. Mas ele estava tendo cuidado de lembrar, porque às vezes é bom a gente ficar relembrando os irmãos da mensagem que nós já ensinamos antes, para que os irmãos não esqueçam. Entendeu? Ele diz que eles já tinham conhecimento do que Pedro estava trazendo à mente deles agora. Mas só que mesmo assim Pedro tinha o cuidado de lembrar eles, para que eles não esquecessem disso, mas que eles permanecessem firmados no conhecimento que eles tinham obtido. Amém? No versículo 13 ele vai dizer: considero importante,
enquanto estiver neste tabernáculo, deste corpo, despertar a memória de vocês. Ou seja, Pedro está falando aqui da sua morte, porque Pedro teve a morte dele predita por Cristo. Jesus falou que ele seria levado e morreria pelo nome de Jesus. E Pedro está tratando, quando ele trata de tabernáculo, ele está tratando do corpo. Ele está dizendo, enquanto eu estiver neste corpo, ou seja, nesse intervalo que eu tenho aqui, deste momento até a minha morte, ele está dizendo, enquanto eu estiver neste corpo, terei o cuidado de despertar a memória de vocês. Ou seja, é importante para nós, irmão, como crente, aqui já pregando para os crentes, que nós temos a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus e aproveitar o máximo de tempo que nós tivermos para poder ensinar. Porque esse tempo é breve para nós. Nós vamos morrer. Pedro, como ele já tinha tido a sua morte pré-anunciada por Cristo, de que ele iria morrer, Pedro já está velho aqui. Pedro não é mais um menino, não. Ele já está prestes a morrer mesmo. Então ele sabe que qualquer hora ele vai morrer. Mas ele tem o cuidado de lembrar a memória das pessoas, dos ouvintes, dos seus ouvintes, acerca do Evangelho, acerca do que os profetas ensinaram. O que os profetas tanto ensinaram que é de tão importância para nós, irmão. E que os profetas ensinaram, Jesus ensinou e os apóstolos se preocuparam tanto em ensinar. É a respeito da segunda vinda de Jesus. Entendeu? Porque nós não devemos esquecer, irmão, da segunda vinda de Jesus. Por isso que a gente tem que ficar lembrando as pessoas que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Para que você, uma hora, você tenha a memória despertada. Entendeu? E você lembre que Jesus vai voltar. Senão a gente esquece, irmão, dessa promessa de Jesus, como muitos já esqueceram. E até desacreditaram. Tem gente que já desacreditou que Jesus vai voltar. Tem gente que não crê mais na segunda vinda de Jesus. Tem gente que está curtindo a vida, porque entende que a vida só é essa. Entendeu? Mas terá uma surpresa quando partirem desta vida. Porque a vida não encerra aqui, irmão. Aqui é um tempo passageiro, é um tempo breve, mas a vida eterna, ela inicia depois da morte. Entendeu? E ele continua dizendo, versículo 14. Porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Ou seja, Jesus já tinha revelado para ele a respeito da sua morte. E ele, sabendo que vai morrer, ele está preocupado em lembrar os ouvintes acerca da volta de Jesus. Pedro não está de braço cruzado aqui esperando a sua morte. Ele está aproveitando os últimos momentos de vida para despertar a mente dos ouvintes dele. Amém? E ele continua no versículo 15. Eu me empenharei para que depois da minha partida vocês sempre sejam capazes de lembrar destas coisas. Ou seja, a preocupação de Pedro aqui é, e depois que eu partir? Quem vai ensinar? Entendeu? E o ensinamento, como que vai se multiplicar se nós não ensinarmos? A preocupação de Pedro era esta: eu preciso ensinar estas coisas, eu preciso lembrar vocês disto, porque logo eu vou partir. E quando eu partir, eu quero ter certeza que vocês vão ser capazes de lembrar sempre e de ensinar novas gerações. Entendeu? Hoje nós estamos ensinando para vocês, jovens, crianças. Amanhã serão vocês que terão que ensinar. Quando vocês forem chamados para o ministério. Entendeu? Por isso vocês têm que prestar bem atenção, para que vocês não percam o foco de Cristo. Ele é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e que Ele vai voltar.
E assim como Pedro esperava Jesus para o seu tempo e não veio, nós aguardamos Jesus para o nosso tempo. E se ele não vier, vocês têm que lembrar disso, para que vocês não durmam no tempo. Para que vocês recordem de que a promessa feita vai se cumprir. Jesus vai voltar. Amém? E ele diz assim: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, como quando lhe falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus. Ao contrário, nós como testemunha ocular da sua majestade. Ou seja, o que Pedro está falando aqui? Pedro está dizendo assim: de fato, nós não seguimos fábulas, ou seja, nós não ensinamos algo que não seja verdade. Nós não estamos pregando aqui algo que não vai acontecer. Nós não ensinamos fábulas para vocês. Nós não ensinamos ensinamentos inventados pela própria mente. O que Pedro está dizendo aqui é que o ensinamento que ele tem acerca da vida de Jesus é um ensinamento trazido pelos profetas e também pelo próprio Cristo Jesus e pelas escrituras que nós temos, entendeu? Pedro vai dizer assim: nós somos testemunha ocular. Por quê que Pedro diz? Ele está se referindo ao monte, quando ele estava no monte, aonde Jesus foi transfigurado, aonde ali saiu a voz do céu dizendo assim: este é meu filho amado, em quem me comprazo, ou me agrado. Entendeu? Ele foi testemunho, ele mesmo ouviu e viu Cristo transfigurado. Ou seja, esse ensinamento dele não é um ensinamento inventado. Ele é testemunho vivo da manifestação da glória de Deus em Cristo. Verso 17. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, Pai, quando da suprema glória foi dirigido a voz que disse: este é meu filho amado, em quem me agrado. Ou seja, este ato que aconteceu no monte, aonde Pedro estava e presenciou Jesus Cristo transfigurado ao lado de Moisés e do profeta Elias. Aquele momento ali, Pedro diz que ali estava a glória de Deus em Cristo. A glória a glória suprema estava ali. Ou seja, Cristo estava glorioso, glorificado ali, na presença de Pedro. Pedro viu a olho nu o Cristo ressurreto, glorificado, ali transfigurado em glória no Monte Santo. Amém? É disso que Pedro está tentando passar para nós. E ele vai dizer, no versículo 18: nós mesmos ouvimos a voz do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Ou seja, Pedro está dizendo, nós mesmos ouvimos a voz, ou seja, aquela voz que falou, ela falou de modo audível, não foi uma visão ou um sonho que Pedro teve, mas Pedro viu Jesus e ouviu a voz vinda do céu, dizendo: este é meu filho amado, em quem me agrado. Entendeu? Jesus transfigurado e a voz vinda direto do céu. E Pedro reconhece que era a voz de Deus, falando a respeito de seu filho. Pedro é testemunho, irmão. E Pedro não foi covarde em guardar para si mesmo este testemunho. Ele podia muito bem ocultar esse testemunho, mas ele está passando esse testemunho para a futura geração, para que eles creiam que o ensinamento de Pedro é verdadeiro,
é um testemunho vivo do que aconteceu no Monte Santo. Entendeu? E nós estamos ensinando isso todas as quinta-feiras, irmão. A respeito de Jesus Cristo, irmão. Entendeu? E o ensino nosso não vem de fábulas engenhosamente inventadas. Vem das Escrituras. Entendeu? Que é a palavra de Deus, que todos dizem que creem. Entendeu? É daqui que nós ensinamos. Verso 19. E assim temos ainda mais firmes a palavra dos profetas. E vocês farão bem em prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugares escuros até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Ou seja, agora ele vai falar que assim eles têm a firme palavra dos profetas. Ou seja, nós também temos as profecias feitas pelos profetas de Deus acerca do Messias, acerca do Salvador que viria, nasceria de uma virgem e este salvaria o mundo dos seus pecados. Então, Pedro está dizendo que eles têm as profecias, a palavra dos profetas, palavra anunciada pelos profetas. E ele diz assim: vocês fazem bem se prestarem atenção. Olha a urgência de prestar atenção ao que está sendo dito, irmão. Cada dia para nós, irmão, significa uma última esperança para nós. Entendeu? Talvez nem todos que aqui estão estarão amanhã. Mas se nós fizermos bem, prestar bem atenção e compreendermos, pode nascer em você hoje vida. E você pode ser salvo hoje. Do contrário, você pode morrer e ir para o inferno porque não prestou atenção e não creu na mensagem. E a mensagem vem pelo que você entende das Escrituras. E você não compreender as Escrituras, não tem como vir fé para você. Entendeu? Preste bem atenção ao que é dito, irmão. Ele disse: vocês prestem e vocês fazem bem se prestarem atenção. É como uma candeia que brilha, ou seja, a palavra ensinada pelos profetas, irmão, ela é como uma luz que ilumina os nossos passos. Essa luz que é o ensino das Escrituras, trazida pelos profetas, pelo próprio Cristo e pelos apóstolos, é a luz que vai nos conduzir até a segunda vinda de Jesus. Ele está fazendo menção aqui, quando ele falava do nascimento do Messias, do filho de Davi. E também ele faz referência à segunda vinda de Jesus, quando ele fala da estrela que nasce. Entendeu? Preste bem atenção, irmão. É muito importante o que está sendo dito. Amanhã vocês podem não ter a mesma oportunidade de ouvir. Entendeu? Então hoje pode significar o dia da tua salvação, se você prestar bem atenção no que está sendo dito. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Ou seja, o que Pedro está dizendo aqui é que nenhuma interpretação das Escrituras provém do homem natural. Amém? Nós sabemos que a Escritura ela foi escrita pela mão de homens, mas ela foi inspirada por Deus através do Espírito Santo, que capacitou os homens a escrever as Escrituras, e Ele mesmo nos capacita a compreender, a interpretar as Escrituras. Ou seja, a nossa interpretação das Escrituras não vem
do nosso conhecimento nacional, nosso conhecimento natural ou de intelectualidade. Tudo que nós falamos das Escrituras, irmão, quando nós somos fiel a ela, nós estamos falando do que o Espírito Santo nos capacitou a interpretar. Entendeu? Amém? Então o que nós estamos falando aqui não é fábula, não é mentira, não é história criada, inventada. É a palavra de Deus, irmão. E vocês estão tendo o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas queriam ter essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus e estão aí sendo enganados por falsos mestres nessas igrejas grandes aonde não tem o evangelho, aonde eles estão perecendo por falta de conhecimento das Escrituras. E vocês estão tendo o privilégio de ouvir a palavra de Deus sendo pregada, irmão, exposta diante dos seus ouvidos. Entendeu? Preste bem atenção, irmão. Vocês não terão nenhum argumento no dia do Senhor quanto à sua condenação quando vocês forem julgados como sendo inocentes. Todos estão ouvindo. O Evangelho será testemunho para vocês, para condenar vocês. Se vocês não crerem, preste atenção. Porque a palavra de Deus, irmão, se ela não servir para salvar, ela serve para te condenar. Você não é inocente. Ele continua dizendo: pois jamais a profecia teve origem na vontade do homem, ou na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelido pelo Espírito Santo. Ou seja, jamais essa profecia, jamais a Escritura teve origem na vontade humana. Não foi a vontade do homem que escreveu as Escrituras, irmão. A Escritura aqui é a vontade de Deus, não do homem. Entendeu? Não humana, mas divina. A Escritura é divina. É de Deus. Para nós, irmão. Para o nosso conhecimento. Como luz, para nos conduzir a toda a verdade. E assim nós podemos chegar a pleno conhecimento e a salvação em Cristo Jesus. Se nós compreendermos as Escrituras. E ele vai dizer que homens falaram da parte de Deus. Ou seja, como eu já tinha dito antes, foi homens que escreveram e que falaram da parte de Deus. Mas falaram impelido ou movido pelo Espírito Santo. Entendeu? O Espírito Santo os capacitou a anunciar, capacitou os profetas a anunciar. E a escrever, para que hoje nós tivéssemos a vontade de Deus em nossas mãos, para nossas vidas, irmão. Aqui é o manual, irmão, o manual para nossas vidas, ó. Se nós prestarmos bem atenção e fazermos bem fazer isso, se nós formos conduzidos de acordo com o que está aqui, irmão, nós seremos salvos. De outro modo, nós seremos condenados. Entendeu? Se nós brincarmos, irmãos, nós vamos para o inferno. Se nós não prestarmos atenção, não levarmos a sério o que é dito aqui, vamos ser condenados. Quantas pessoas não estão brincando com a palavra de Deus? Quantas pessoas não distorcem a palavra de Deus simplesmente porque quer enganar pessoas? E estão cavando a sua própria sepultura. Entendeu? Naquele tempo tinha muitos falsos mestres, irmão, dentro da igreja, tentando desviar os cristãos do foco com outros ensinamentos. É igual está nós aqui, irmão. Quantos falsos mestres não temos perto de nós? Muitas vezes em nossos meios, tentando desviar as pessoas de Cristo. E vocês estão aqui para prestar atenção, para que vocês não esqueçam
que quando nós morrermos, vocês permaneçam com a verdade em seus corações. Para que você não se desvie do caminho da verdade. Para que vocês não se percam ouvindo os falsos mestres. À medida que o tempo se aproxima do fim, eles estão surgindo como bolha de sabão. Preste atenção, irmão. Vai chegar o tempo em que vocês vão procurar uma pessoa para pregar a escritura e não vão achar. Porque vai ser tomado por falsos mestres, irmão. Você só vai ver falsos mestres, falsos crentes, falsos profetas no meio de vocês, o qual vão tentar desviar você de todo jeito. Na medida que o tempo se aproxima, irmão, enquanto se levanta um crente, se levanta 1000 falsos profetas, falsos mestres no nosso meio. São servos do diabo, que vêm para distorcer o ensinamento de Deus. O que o diabo mais quer, irmão, é que você morra do jeito que vocês estão aí. Sabia? O sonho do diabo é matar vocês agora, enquanto vocês estão cegos. Vocês ainda não tiveram seus olhos abertos. Vocês não creem em Jesus Cristo. Vocês são uma peça-chave para o diabo. E a sede que ele tem de matar vocês é muito grande. Por isso, irmão, o tempo é breve, passa muito rápido o tempo. E logo chega o dia da nossa partida. Preste bem atenção ao que está sendo dito. Jesus é o único caminho, irmão. É o único que pode te dar vida. Ele é a única verdade. Não temos outra verdade se não for a pessoa de Jesus Cristo para nós. Entendeu? E nós viemos prestar atenção, irmão. É muitas heresias nesses últimos dias, irmão. Se à medida que o tempo se aproxima do fim, é o que vocês mais vão ouvir, vai ser heresias. Entendeu? Vai ser ensino distorcido. A palavra de Deus diz que eles vão fazer descer fogo do céu para enganar vocês. Vocês vão ver eles realizando milagres. Vocês pensam que o falso profeta brinca, é? Vocês pensam que o diabo está brincando com vocês? O diabo não dorme não, irmão. Ele passa o tempo todo maquinando um plano para destruir a vida de vocês, a nossa vida. Entendeu? Preste atenção, irmão. Não há salvação se morrer sem Cristo, não. A única salvação só em Cristo. Glória a Deus. Vamos ficar de pé?